Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai sair um pouco dos grandes clãs, sabe? Das linhagens que todo mundo conhece, que estão nos livros de história. Hoje o mergulho é em algo bem mais etéreo, eu diria. Exato, a gente vai investigar um sussurro, uma lenda urbana do mundo vampírico, que muitos tratam como, uma piada. Vamos falar das Filhas da Cacofonia. E é fascinante porque não é um clã com uma estrutura clara, uma história definida. A gente está, na essência, investigando um mito. E a nossa missão é essa, tentar desvendar esse mito. De onde elas vieram? São reais? E por que essa lenda provoca tanto fascínio e, para alguns, um medo bem real? A história de origem já entrega o tom do negócio todo, né? É por conto de fada sombrio. Totalmente. Imagina a cena, um vampiro, a maioria das versões diz que era um toreador, talvez com um malcaviano junto, andando por uma floresta. Mas não qualquer floresta. Uma floresta antiga, densa, tipo a Floresta Negra na Alemanha. O cenário já prepara o palco para algo mágico. E aí, no meio daquele silêncio todo, ele ouve um canto, uma voz de uma beleza que, assim, transcende tudo. Uma melodia que atravessa séculos de apatia e faz ele se sentir vivo de novo. Quase humano. É. E ele não consegue resistir, ele precisa achar a fonte daquela música. E ele acha. A voz o leva até um tipo de tumba antiga, um monte de pedras, um cairn. Ele entra, e é aí que a história vira lenda de vez. Ele fica lá dentro por noites, e quando ele sai, ele não é mais o mesmo. Certo, peraí, vamos analisar isso. Como registro histórico, essa origem é bem frágil, para dizer o mínimo. Frágil como? Como um vampiro entra num lugar e sai transformado. E mais, como ele sobreviveu lá dentro noites sem se alimentar. Isso não soa como um fato, soa como uma alegoria. Uma alegoria para a loucura, talvez. Pode ser. Ou pro contato com algo que não é vampírico. A versão mais fantástica da lenda diz que aquele lugar era um portal para o reino das feias, das fadas. E que a música era a magia delas. Exato. E essa magia teria, infectado a mente dele, reescreveu a natureza dele. Ele não foi abraçado de novo, ele foi contaminado pela arte. Infectado é a palavra perfeita, porque o vampiro que emerge dali, ele não consegue mais falar normalmente. A cabeça dele tá tão cheia de música que a única forma de se comunicar é cantando. Tudo vira música. Letras de ópera, canções populares, rock. Sim, ele não fala cuidado, ele canta um verso de uma música que signifique perigo. Assim, teria nascido a primeira ou o primeiro filho da cacofonia. O que, se você parar para pensar, é uma maldição poética. Um predador que depende de sutileza, de repente, só consegue se comunicar de forma espalhafatosa. É uma desvantagem gigantesca, a não ser que essa maldição venha com alguns bônus. E aí a gente entra na estrutura delas como linhagem. Um detalhe interessante é que o nome original poderia ser Filhos da Discórdia, o que sugere que existiam homens. Sim, além da fala de um expurgo, uma briga interna que deixou a linhagem quase só com mulheres. E é aí que os boatos ficam, bizarros. Tipo o boato de que o Elvis Presley teria sido um deles. Exatamente. Um dos últimos membros masculinos. O que, convenhamos, dá um contexto todo novo para a fase dele em Las Vegas. Explicaria os macacões brilhantes. Mas, falando sério, esse tipo de fofoca ajuda a reforçar uma ideia. A de que elas não são uma ameaça real. Para a maioria dos vampiros pragmáticos, elas são só um bando de toreadores musicais que são um pouquinho mais insanos que a média. O que já não é um padrão muito alto de sanidade, né? Pois é, um toreador obcecado por arte a ponto de pirar não é novidade. Então a ideia de uma linhagem nova com poderes únicos, para muitos isso é só exagero. Elas querendo se aparecer. E o comportamento delas ajuda. Elas não estão nem aí para jihad, para guerra entre os antigos. Não se alinham com a Camarilla, nem com o Sabá. Elas só existem. Nas margens. E por isso a maioria simplesmente as ignora. E ser ignorada é a melhor camuflagem que existe. Porque enquanto todo mundo acha que elas são só artistas excêntricas, elas estão cultivando uma arma que ninguém mais tem.
uma arma escondida na própria voz. E é aqui que a lenda para de ser um conto de fadas e vira uma história de terror. O que as define não é que elas cantam, é o que acontece quando elas cantam. É a disciplina delas, Melpomene. O nome perfeito. A musa grega da tragédia. Não é a musa da comédia, é a musa da dor, do drama. O nome já diz tudo. Os poderes são de arrepiar. No nível mais básico, uma filha da cacofonia pode cantar uma música no Elísio e mudar a opinião de todo mundo ali. E o pior é que ninguém percebe. Não é como presença, que é uma marreta emocional que você sente te atingindo. Não. Com o Melpomene, a pessoa sai de lá achando que mudou de ideia por conta própria. Nossa, tive uma epifania sobre esse assunto. O que bate perfeitamente com a teoria da origem férica. Magia de fada é assim, indireta, traiçoeira. Ela não te força, ela te sugere, planta uma semente na sua mente. E não para por aí. O poder escala. A voz delas pode virar uma arma sônica. Uma arma literal? Sim, elas conseguem modular as cordas vocais para criar frequências que quebram ossos, estilhaçam vidro, rasgam a pele dos músculos. É um grito que pode te desintegrar. Pensa na dualidade disso. A mesma voz que te seduz e manipula pode te matar instantaneamente. É uma imprevisibilidade aterrorizante. E tem a comunicação. Elas podem usar uma música no rádio para mandar uma mensagem codificada. Um sistema de criptografia perfeito. Para nós é só uma música pop. Para outra filha da cacofonia do outro lado da cidade, é um relatório de espionagem. A complexidade mental para fazer isso, a criatividade, a disciplina é de outro nível. Essa habilidade de transmitir mensagens codificadas e manipular ambientes inteiros com uma arte tão complexa como a música exige uma mente muito, muito afiada e criativa. Exato. Isso me lembra uma coisa interessante sobre quem se envolve com esses universos, como RPGs. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, com um forte hábito de leitura. É um perfil que se dedica a entender sistemas complexos, sabe? A se preparar, a criar estratégias. E esse perfil de dedicação e preparo combina muito com quem estuda para desafios grandes, como concursos e provas, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e até residência médica. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Falando em preparação e estratégia, a forma como as filhas da cacofonia supostamente usam seus poderes é o ápice da manipulação planejada. Elas não agem por impulso, o que nos leva à tática mais assustadora delas. A tática da sereia. A analogia que usam é perfeita. Elas são o verme de ouvido das noites finais. Sabe aquela música que gruda na cabeça? Sei, Earworm. Exato. A música delas entra na sua cabeça e não sai mais. E junto com a música vem o veneno. Vamos detalhar essa estratégia, porque ela é genial e cruel. Primeiro passo. A sereia escolhe um alvo. Um vampiro importante, com poder, com recursos. Um primigene, um xerife. Ela canta pra ele. A canção pode ser só linda para encantar, ou pode ter uma pista falsa, um fragmento de um segredo, algo que vai atiçar a curiosidade ou a paranoia do alvo. Passo 2. O alvo fica obcecado. A melodia não sai da cabeça dele. O tal segredo na letra o consome. Ele precisa investigar. E aí ele sai da cidade, vai numa caça ao ganso selvagem, procurar um artefato que não existe, a resposta para um enigma falso. Ele fica fora por semanas, meses. E é aí que o plano entra em ação. Enquanto ele está fora, a sereia, com muita paciência, começa a preencher o vácuo de poder que ele deixou. Mas a Ama não toma a força. Ela seduz. Vira a melhor amiga dos aliados dele, usa os recursos dele pelo bem de todos. Ela se torna amada, carismática. É uma erosão. Ela vai minando a base de poder dele, tijolo por tijolo. E aí vem o golpe final. Quando o vampiro original volta, de mãos vazias, frustrado, ele descobre que não tem mais nada. Seus contatos não o atendem, seus aliados o evitam, ele é um palha. E o pior é que a sereia já espalhou os boatos certos. Nossa, ele andava tão estranho antes de ir embora.
Parecia instável. Ouvi dizer que ele quebrou a máscara na viagem. Ela pode forjar provas que o colocam na lista vermelha. Ele vai de pilar da comunidade à caça. São as maiores manipuladoras da sociedade vampírica, se elas existirem. O que nos leva à grande questão. De onde elas vieram? Qual clã deu origem a essa anomalia? E é aí que o quebra-cabeça não fecha. O jeito de rastrear uma linhagem é pelas disciplinas. Elas têm Melpomene, claro, mas também presença e fortaleza. Ok, presença isso grita toreador, né? É a marca deles. Sim, mas e a fortaleza? A capacidade de aguentar dano físico pesado. Isso não tem nada a ver com o toreador. É disciplina de Gangrel, de Ventrue. Um toreador com fortaleza já é uma coisa bizarra por si só. Certo. Então a teoria toreador tem um furo. E a outra, a malcaviana? Aí piora. Malcavianos não têm nem presença nem fortaleza como disciplinas de clã. Eles têm ofuscação, auspícios. Para uma linhagem deles ter essas duas, a mutação teria que ser radical demais. Inédita. Então a conta não fecha. A maioria das linhagens tem pelo menos 2 disciplinas em comum com o clã pai. Elas, na melhor das hipóteses, têm uma. O que, de novo, alimenta as teorias da conspiração. E se a gente estiver procurando na época errada? Como assim? E se elas forem muito mais antigas? Grécia Antiga. Pensa nos oráculos de Delfos. Mulheres misteriosas em transe falando profecias em versos. Cantados. Você está sugerindo que as primeiras filhas da cacofonia eram as pitonisas manipulando impérios com canções? É uma ideia. Sem prova nenhuma, claro. Mas é o tipo de ideia que manda um vampiro curioso numa longa caça ao ganso selvagem, não é? O próprio mistério vira uma arma. Então, no fim das contas, quem são elas? Uma piada? Uma história de terror para assustar os mais novos? Ou uma rede global de manipuladoras, que pode ser a diva da ópera ou a vocalista de uma banda punk? Olha, a conclusão mais cética, a oficial, digamos assim, é que elas são ficção. A frase que resume bem é: bandas de rock de vampiros não são tão comuns quanto se acredita. Fim de papo. Um mito. Mas isso me deixa com um último pensamento, uma última nota dissonante. Manda. E se o fato de todo mundo acreditar que elas não existem for a maior arma de todas? Para um grupo que vive de sutileza, de ser subestimado, qual seria a estratégia perfeita? Convencer o mundo de que você é só uma lenda. O mito se torna o escudo perfeito. E se a descrença de todos for exatamente a música que elas querem que a gente